Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Renata, trazendo hoje o horóscopo mensal referente a outubro de 2021 para todos vocês que tenham Libra no mapa astral. As minhas leituras não atendem somente ao signo solar, como também ascendente, Vênus e lunar. Então vocês podem assistir aos outros vídeos referente a todas as posições conhecidas do mapa astral. Trata-se de uma leitura coletiva envolvendo a energia de muitas pessoas, então pode ter muito significado para uns e não ressoar com outros, porém é importante que vocês atenham-se ao fato de que eu trabalho com previsões futuras, então algumas coisas ainda não aconteceram, vão se dar durante o mês, por isso talvez não faça sentido no momento em que vocês assistirem ao vídeo. Se vocês gostarem deste conteúdo, deixe o seu like. Se ainda não são inscritos, se inscrevam. Ativem os sininhos para receber todas as notificações. Se por algum motivo vocês não gostarem do conteúdo deste vídeo, não tem problema. Sigam adiante buscando outros temas que melhor os atendam. Mas lembrem-se de promover o respeito, principalmente através dos comentários, com relação à minha pessoa, minha comunidade, meu trabalho e a espiritualidade que vai se mostrar presente neste momento. Agora vamos conversar aqui, Libra, porque eu vou contar tudo o que vai acontecer de hoje até o último dia de outubro de 2021. Olha só. A justiça não favorece. Eu estou vendo processos que ainda não se concretizam, então não tem notícias de vitória ou de derrota. Eu vejo vocês tendo algum tipo de problema, conflito, disputa acirrada, principalmente com figuras femininas, talvez uma advogada muito difícil de lidar, ou até mesmo a parte que vocês estão processando, ou alguém que processou vocês, se estiver no gênero feminino, eu sinto algumas dificuldades muito grandes, surgindo principalmente pessoas que querem algum tipo de acordo. Então a carta do caduceu traz demora, vocês terão que ser pacientes. Existe a possibilidade de haver uma vitória, porém a outra parte entrar com algum tipo de apelação e não pagar vocês ou não processar aquilo que a justiça está determinando. Os processos do INSS, chamados de administrativo, também vão sofrer delongas. Pode haver algum tipo de negativa, principalmente em perícias, exigindo que vocês tomem outras providências, entrem com recursos, talvez até mesmo algum tipo de judicialização. Só favorece aposentadorias por tempo de serviço e também tempo de contribuição. Mas vocês vão ter que ter bastante paciência, porque eu acredito que o crédito ainda não vem às mãos de vocês de hoje até o final do mês. Talvez no comecinho de novembro alguma liberação se dê. O pedido da leitura vibra na paciência e entender que às vezes a justiça é mais lenta do que a gente gostaria. Vamos lá, meus amores, o que acontece aqui? Nas emoções, na vida pessoal, eu tô vendo algum tipo de ruptura, de separação, de afastamento se dando entre vocês e uma figura feminina. Eu não sinto que seja a esposa, a namorada, a companheira, me parece mais uma amiga, uma colega de trabalho, a chefe, a patroa, uma subordinada, ou talvez até mesmo uma familiar. Essa separação não necessariamente vai acontecer por briga. Eu tô vendo uma mudança que se dá. De repente ela vai mudar de cidade, estado, morar em um outro país, fazer uma viagem mais longa do que de costume. Pode ser uma funcionária pedindo demissão, de repente a chefe se aposentando e saindo de perto de vocês. Talvez haja algum tipo de dissolução de equipes. Aí uma pessoa muito querida é alocada em um outro turno, outro departamento, pode se dar alguma coisa nesse sentido com vocês também, gerando esse distanciamento que não necessariamente é negativo. Eu vejo novos horizontes que surgem nos caminhos desta pessoa, fazendo com que haja esse corte. Então, às vezes,
As pessoas se assustam porque vai haver uma ruptura, vai haver uma separação. Nem sempre isso é ruim. Essa pessoa pode ser promovida, por exemplo, sair da empresa, conseguir um emprego melhor. Então vocês vão lidar com essa questão, mas não de maneira chateadora. Eu estou sentindo que vocês compreendem que este processo é necessário por conta da evolução que a pessoa precisa ter na vida, no trabalho. De repente é a mãe, a sogra de vocês, que passa por algum tipo de viagem, precisa se distanciar. Aqui também pode indicar pessoas que vão morar sozinhos e sozinhas, onde até então moravam com mães e avós. A figura feminina veio muito forte nos caminhos de Libra, então bem provável que vocês tenham esse distanciamento decretado no mês, mas eu não estou sentindo que vá trazer tristezas, nem derramamento de lágrimas. Faz parte da vida, muitas vezes, a gente se afastar de quem quer que seja, para que novos caminhos sejam percorridos. O amor está um pouco denso. Eu estou vendo duas situações aqui. Conflitos financeiros muito grandes afetando relações conjugais, de namoro, de noivado. Pode ser que vocês queiram fazer coisas, mas não tenham dinheiro, e aí a relação fica monótona porque vocês não conseguem passear, viajar, jantar fora. Pessoas que vivem sob o mesmo teto talvez estejam passando por essas dificuldades em função do desemprego de um dos dois ou uma das duas dentre o casal, de repente despesas muito altas que estão reverberando na vida familiar. É importante que vocês conversem ao invés de brigar e não deixem essas situações adversas afetarem a relação de vocês. Eu tô vendo algumas pessoas perdendo a paciência, talvez librianos e librianas, mas também podem ser figuras de outros signos já impacientes por conta da falta de dinheiro. De repente vocês não conseguem até ter uma intimidade porque não têm onde ficar, dependem muito da casa da mãe, enfim, são muitas as situações que eu vejo aqui. Mas vocês precisam encontrar um equilíbrio antes que seja tarde demais e que todos esses problemas financeiros impactuem por demais a relação entre vocês. Segunda situação que eu vejo aqui, um relacionamento próspero, feliz, longo, duradouro, mas que está captando muita inveja. Então o casal aqui, independente da orientação sexual, atrai muito olho gordo por parte dos amigos, vizinhos, familiares. É como se a felicidade de vocês incomodasse terceiros. E essas pessoas são próximas, estão no ambiente de trabalho, talvez frequentem a casa de vocês. Tomem um pouco de cuidado com as pessoas. Às vezes a gente acha que alguém é muito nosso amigo, quer a nossa felicidade, vibra na prosperidade do nosso relacionamento e não é bem o que acontece. Principalmente se vocês têm o hábito de falar: ai, mas ele é um marido maravilhoso, ela é uma esposa incrível, meu namorado é tão romântico. Tentem se aquietar um pouco mais. O que os olhos não veem, o coração não sente. E pessoas invejosas cobiçam exatamente o que enxergam. E como constantemente a felicidade, a solidez, o progresso do relacionamento de vocês se mostra visível diante dessa pessoa, mais inveja vocês captam. É importante, quem puder, fazer algum ritual como o firmamento do anjo da guarda, um banho de descarrego, para dissipar essa energia mais negativa oriunda de algum olhinho que precisa de colírio diet urgente. Então são duas situações, mas não muito drásticas. Se vocês tiverem maturidade de interagir com ambas as questões da melhor maneira possível, nada vai afetar o relacionamento de vocês, exceto se essa situação financeira já se tornou um problema, se vocês perceberam que não gostam tanto assim da pessoa por conta do empobrecimento, aí é um outro pormenor que Libra vai ter que tratar. Vamos ver as situações específicas, os relacionamentos antigos com mais de 6 meses de duração. Olha que lindo, felicidade, renovação de votos, tem casal oficializando o relacionamento, gente que não usa aliança passando a usar,
Quem não é casado, de repente marcando a assinatura do casamento no cartório, formalizando uma união estável, eu vejo bastante progresso e felicidade nos caminhos daqueles que já têm uma relação longa e duradoura, com mais de 6 meses. Quem está buscando um divórcio vai ter algumas dificuldades, exceto no consensual e também os pedidos de tempo, as rupturas que podem se dar através da conversa, tendem a acontecer com mais fluidez, porém trazem uma vibe de entristecimento. A carta abençoa muito mais casais que já estão solidificados do que aqueles que querem romper. Vamos ver as reconciliações de casais separados. Não favorece, meus amores. A carta dos ratos indica que o relacionamento de vocês já sofreu assim muito desgaste, não existe mais sentimento. Talvez vocês estejam se apegando descomedidamente a esta relação como se fosse um bote salva-vidas, mas eu não sinto que a outra pessoa vibre na frequência reconciliatória para com vocês. Ou então, Libra já não vibra mais em uma reconciliação com algum outro signo. Vocês precisam viver o luto dessa relação, seguir adiante buscando novas conexões, porque além de eu não visualizar possibilidades reconciliatórias, se vocês insistirem, os aborrecimentos serão maiores do que as alegrias. Os triângulos amorosos não favorecem. Eu tô vendo pessoas que são casados, que vivem triângulos e vão continuar casados, sejam estes homens ou mulheres. E tem alguém vivendo um triângulo, mas esperando por uma separação para ser assumido ou assumida. Isso não vai acontecer tão por agora, então é melhor vocês tirarem o cavalinho da chuva. Ou aceitam esse triângulo como amantes que são e amantes que vão continuar sendo, ou procurem alguém solteiro, solteira, que queira assumir vocês e construir um relacionamento de verdade. Essas pessoas com as quais vocês vivem triângulos não querem se desvencilhar dos oficiais, nem passa pela cabeça fazer isso. Banco de reserva são vocês e não quem está em casa. Então, cuidado com ilusões descomedidas que pode levar a derramamento de lágrimas desnecessárias. Inclusive, aqui não rola nem promessa de separação. São vocês que talvez estejam vibrando em uma frequência totalmente oposta ao que a pessoa com a qual vocês saem tem em mente. Vamos ver os solteiros e solteiras, o novo amor. Não favorece. Na verdade, é assim. Essa carta do caixão traz o fim de um ciclo, provavelmente de solteirice. Só que ela pode demorar até 8 semanas para trazer essa nova fase. Então não é um ciclo que se rompe papuf e amanhã tem um novo amor na porta de vocês. É todo um processo que vai se dar nas próximas 8 semanas. Então um novo amor começa a ser desenhado na vida de Libra, mas não acontece ainda em outubro, provavelmente dezembro, janeiro, um pouco mais adiante. Entretanto, a espiritualidade vem findando um período de isolamento, de introspecção, de solidão, de solteirice e trazendo mais adiante novos contatos, relacionamentos com mais potencial de perduração. Sejam pacientes, no tempo certo de Deus essa transmutação vai se dar e um novo amor chega nos caminhos de vocês. Por enquanto é importante seguir rumo a esse fechamento cíclico. Relacionamentos que se iniciaram recentemente tendem a se efetivar. Então quem está saindo, ficando, se conhecendo melhor, querendo um encontro, paquerando, de repente conversando virtualmente, mas na vibração de marcar um encontro físico, tem excelentes horizontes. Eu vejo a continuidade destes relacionamentos e vejo inclusive oficialização. Vamos falar aqui sobre dinheiro. Olha, eu tô vendo dinheiro chegando nos caminhos de Libra. Um dinheiro de médio a grande, mas que não necessariamente se mantém por todos os meses. Então favorece muito comissionamento, finalização de trâmites burocráticos que culminam em liberações
de dinheiro custodiado pela justiça. Então, de repente, vocês já tiveram um deferimento, já venceram, estão aguardando levantamento de custas, repasse, talvez estejam aguardando pagamento de precatórios, algo nesse sentido, favorece também. Quem lida com corretagem imobiliária tem bons horizontes. Quem está aguardando a venda de um imóvel ou até mesmo um dinheiro extra que venha nos caminhos de vocês. É a primeira situação que eu vejo aqui. A outra situação que eu vejo aqui vibra no equilíbrio e na tranquilidade financeira por parte de pessoas que já estão empregadas, são aposentados, pensionistas, de repente autônomos, profissionais liberais e empresários já estabelecidos. Eu estou vendo equilíbrio. Não chega a ser um mês onde vocês ganham rios de dinheiro, mas eu vejo as finanças organizadas, vocês tranquilos, até se programando para adquirir alguma coisa que vocês querem muito, uma viagem, um veículo, um imóvel novo, uma reforma, de repente pagar a faculdade dos filhos. Então os horizontes são bons, só que favorece muito mais ganhos passageiros, como eu expliquei, trazendo quantidades financeiras maiores. Quem já tem uma fonte de renda continua mantendo em equilíbrio e estabilidade, mas não necessariamente tem assim um mês de elevação financeira. De toda forma, ambas as leituras são positivas. Vamos ver as questões específicas envolvendo as classes de trabalho e o dinheiro. Quem está procurando uma recolocação profissional? Deixa eu ver aqui. Não favorece muito. Eu estou vendo alguns processos seletivos sendo feitos, mas ainda não trazendo retorno. Então vocês precisam ter um pouco mais de paciência. A carta das nuvens traz instabilidade. De repente vocês passam por processos que são abortados no meio do caminho, ou as empresas podem mudar de opinião, não quererem mais contratar. Quem vai começar em um emprego novo pode passar por alguns desconfortos, como por exemplo, dificuldade de adaptação com a equipe, locais que são muito longes, praticamente inacessível, então não está tão bacana quanto eu gostaria. Vamos observar as previsões do final de semana e da semana para ver se essa vibe se transmuta um pouco. Mas aqui eu tô sentindo um pouquinho de dificuldade na recolocação, de hoje até o último dia do mês. Os autônomos e profissionais liberais, estes estão favorecidos. Eu vejo solucionamento de questões financeiras que não estavam a contento e vejo bons negócios sendo feitos, dinheiro chegando constantemente no decorrer do mês. Bom, eu não vou puxar carta específica para quem lida com vendas, porque a leitura inicial já abençoa as relações comerciais, inclusive trazendo bons comissionamentos. Vamos ver o mês dos empresários. Eu estou vendo dúvidas surgindo. Talvez vocês queiram investir, fazer algum tipo de ampliação, ou até mesmo usar um dinheiro investido que vocês ganharam através dessas empresas com algo muito específico. Só que o mês não favorece, esperem um pouco mais. Algumas dúvidas estão surgindo e é importante que vocês compreendam que se há dúvida, significa que o momento de se tomar aquela decisão ainda não chegou. Acalmem-se, tranquilizem-se, não precisam resolver tudo em outubro. Então não tomem nenhuma decisão se vocês não estiverem certos de que aquilo é o melhor para as empresas de vocês. No fundo, vocês já devem saber que não é tão bom assim. Senão, vocês não estariam em dúvidas. Já teriam tido o toque espiritual no coração de vocês para seguirem por estes caminhos. Vamos falar sobre job, nosso trabalho de cada dia. Também tem duas situações aqui, mas ambas não tão positivas quanto eu gostaria. A primeira envolve algum tipo de deslealdade, alguma situação adversa que pode sim culminar por conta do comportamento de uma pessoa, trazendo bastante dificuldade para vocês e os trabalhos também.
É importante que vocês se atentem, porque às vezes essa combinação de carta vibra muito em atitudes ruins que sem querer nós mesmos tomamos. Dispersões, esquecimentos, erros que são cometidos durante o estresse ou porque estamos dispersos, e vocês sem querer podem acabar dando um tiro no pé, tendo algo muito mais difícil para resolver por conta de uma providência que não foi tomada, de um vacilo que se deu, enfim. Então estejam preparados tanto para não vacilar, não cometerem erros que podem culminar em dificuldades para vocês mesmos, e também com figuras desonestas, pessoas mau caráteres que podem enrolar vocês, colocando em alguma situação difícil. Primeira situação é essa, eu vejo Libra tendo que enfrentar uma dificuldadezinha maior do que o esperado por um destes dois motivos. Segunda situação que está surgindo, uma boa notícia chega no ambiente de trabalho, mas não envolve dinheiro. Talvez um reconhecimento verbal, um equipamento que vocês querem muito, que vai facilitar o trabalho de vocês. De repente, a chegada de um assistente, de uma secretária, de um gerente, diretor que tem uma visão muito moderna, ou até mesmo a solução de um problema que vem se arrolando há algumas semanas e que por fim vocês conseguem concluir também com o auxílio de alguém. Então é como se vocês recebessem uma notícia que vai fazê-los e fazê-las respirar aliviados. Tem alguma coisa bacana acontecendo, mas que não necessariamente vibra na frequência do progresso, do dinheiro, da promoção e das transferências. Então vai haver o equilíbrio das relações de trabalho, embora nos primeiros dias do mês vocês tenham sim algumas dificuldades para enfrentar. Olha que interessante, meus amores, essa carta aqui, indo com a correnteza. Ela me lembra muito aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. É assim que vocês precisam agir nos ambientes de trabalho. Aconteceu um problema, houve uma falha, vocês descobriram que alguém não é tão fiel, tão leal quanto vocês gostariam? Calma, não se desesperem, não ruminem essa situação, não vibrem na frequência do negativo. Tentem resolver da melhor maneira possível. Deixe o fluxo das coisas te levarem para o melhor caminho. Aqui já tem a resolução se dando, pode ser deste problema, como também de outros que já estejam acontecendo. Mas no frigir dos ovos, o mês se concretiza de maneira satisfatória. Como eu estou vendo chegada de notícias, pode favorecer convocação para serviço público daqueles que já foram aprovados em concursos, ou até mesmo transferências que foram solicitadas anteriormente sendo concretizadas. Eu não vejo novas promoções, aumentos de salário por mérito neste momento. Talvez isso até aconteça mais adiante, porém essa leitura vibra em outras frequências. Tá bom, meus amores?